Oi, boa noite, gente. Eu sou Cristiana Roberto, tenho 63 anos e estou me lançando candidata a deputada federal. Primeiro, eu quero agradecer aqui o Objeto Encontrado, que já cedeu espaço para a gente fazer algumas conversas aqui, um espaço maravilhoso, um espaço altamente democrático, e é muito bom que esses espaços ainda existam nessa cidade. Brasília se transformou numa cidade esquisita, e a gente tem observado isso quando a gente anda na rua e vê a reação das pessoas, a reação dos espaços com a nossa presença, é muito doido. Bom, eu sou cozinheira, eu sou produtora cultural durante muitos anos. Eu tive, nos anos 80, um bar em Brasília chamado Bom Demais, e esse bar, ele marcou a história de Brasília. Quem viveu aqui, todo mundo é novinho, não sabe muito o que aconteceu ali, mas o Bom Demais, ele foi também um espaço muito revolucionário, porque era na época ainda da ditadura, mas o Bom Demais, ele abriu espaço para música, para poesia, para debates políticos, para lançamento de filme, e era um espaço de muita liberdade. Durou 7 anos, foi maravilhoso, e naquela época eu já trabalhava com alimentação natural, era um restaurante de comida natural durante o dia, e de noite a gente vendia cerveja, mas continuava vendendo comida natural, e acontecia todas as maluquices, de rock and roll, de heavy metal, de música erudita, tudo acontecia ali. Foi muito, muito diferente isso para Brasília. Eu acho que nunca na história de Brasília teve outro Bom Demais. E, bom, depois disso eu continuei trabalhando com comida na área de alimentação, eu fiz um buffet e dediquei a minha vida na cozinha. Bom, no início desse ano, com a prisão do Lula, em abril, a gente organizou um grupo de artistas da cidade, de músicos lá do meu tempo, e nós fizemos uma filiação em massa no PT. O que a gente queria com isso? Porque eu particularmente sempre fui uma pessoa de rua, adoro ir para as manifestações, acho que a rua é o lugar da gente manifestar a nossa insatisfação ou a nossa satisfação. E cansei de levar spray de pimenta desse governo Hollenberg. Infelizmente, a gente foi muito violentamente agredido nas ruas de Brasília nessas movimentações, o que trouxe muita dor, muito sofrimento, e para mim o meu sentimento era de humilhação, eu me sentia muito humilhada. E o Lula foi preso. Nós fizemos essa filiação em massa, e a partir disso aí o PT resolveu me convidar para poder ser candidata. Não era um projeto de vida meu, não era nada disso. E eu topei, porque eu acho que a gente está vivendo um momento tão obscuro, desse país. E eu tenho um monte de netos, eu tenho filhos, eu gosto das crianças, eu tenho muitos amigos, muitos jovens. E acho que o mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos deixando, principalmente para essas crianças, é muito ruim. E eu achei que eu não tinha o direito de me omitir. Foi por isso que eu aceitei essa candidatura. Foi um momento difícil, porque eu acho que ser candidato não é fácil, principalmente para quem não tinha isso como meta, mas depois que eu aceitei, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, porque se me chamaram é porque eu tenho capacidade de participar, eu tenho um nome na cidade, eu tenho uma história em Brasília, são 50 anos que eu moro aqui, conheço muita gente, então, e sou muito respeitada dentro do que eu faço. E isso me deu legitimidade para poder aceitar essa proposta. Acho que a gente precisava muito, gostaria muito de ver na Câmara Distrital esses meninos todos, sabe, essa juventude cheia de gás, cheia de ideias novas. Eu acho que é exatamente isso que nós estamos precisando, de pessoas com ideias novas, com sentimentos novos, com novas formas de fazer política. O Brasil hoje é governado pelo Centrão, não é isso? A gente tem mais de 300 deputados que vendem diariamente as suas opiniões, os seus votos. Isso é muito triste, gente. Sabe? As coisas acontecem hoje em cima do que é pago, Então vamos votar? A lei do veneno? Quanto é que você vai me pagar para poder votar isso? Eu acho um absurdo, a gente aceitou isso esses anos todos. Então, para mim é fundamental que o candidato
faça esse compromisso, sabe, de nunca aceitar se vender. Porque isso é muito humilhante para nós todos, né? O cara vai lá em nome, para representar a população, para representar um segmento, e chega lá, esquece tudo que ele prometeu e vende o voto dele, né? Então, para mim, isso é ponto vital, sabe? O cara que faz isso não merece voltar. E gostaria muito de pedir às pessoas que lembrassem quem votou na última eleição, porque é engraçado, né? Porque eu pergunto para as pessoas na rua, em quem você votou para deputado federal na última eleição? A maioria não sabe. Se a pessoa não sabe em quem votou, imagina o que esse cara que está lá eleito por essas pessoas vão lembrar, né, dos seus eleitores. Então, esse descompromisso, né, essa desconexão que acontece logo após a eleição, isso é muito maléfico para nós todos. Os caras fazem o que querem, uma vez eleito, eles fazem o que querem. Eles não têm compromisso com as suas plataformas, né, a sua grande maioria. Então isso foi um motivo que me fez querer me candidatar, porque eu acho que isso para mim é um incômodo. Então eu levar isso para uma Câmara Federal, né, ia ser bom para o Brasil, né, porque eu vou estar comprometida com as minhas propostas. E como a minha grande preocupação, a minha grande ligação com a comida, não podia deixar passar a história, né, da segurança alimentar. E o que é segurança alimentar? Né? O que é que a gente está vivendo hoje? A gente vive o pior dos mundos. A gente come coisas que, na verdade, não são saudáveis. Na sua grande maioria, você entra no supermercado e leva para casa coisas que, na verdade, estão te adoecendo. E eu sou até chata nesse sentido, assim, com as pessoas que andam comigo e tudo, porque eu acho que a gente tem que estar muito ligado nisso. E no meio desse caminho entrou o agrotóxico. O agrotóxico que está aqui, né, no nosso quintal, que está aqui em volta de Brasília, através do agronegócio, contaminando a nossa água, contaminando a nossa comida. E eu acho que essa luta precisa muito ser abraçada por todos nós, porque ela diz respeito à vida de todos nós. Por isso, eu acho que eu comecei a me sentir importante nesse processo, porque para mim isso é muito legítimo, isso é muito autêntico, né? Comer direito é necessário. A gente tem aqui, também com esse governo Hollenberg, a pior merenda escolar que essa cidade já teve. Existe, para mim, um processo de desvalorização tão grande do que se come nas escolas em Brasília, que isso precisa ser combatido. Bom, sou empreendedora minha vida inteira, de poucas vezes na minha vida eu trabalhei em governo, sempre fui dona do meu nariz, dona do meu negócio, e acho que a gente precisa... Nossa, eu consegui falar tudo isso? Eu acho que a gente precisa... E hoje, a gente está vendo, por exemplo, o objeto encontrado, o copiloto, né? O que é que está acontecendo hoje na área do empreendedorismo, né? Eu acho que isso está mudando muito, a forma de empreender mudou muito. Então, a gente precisa de realçar isso, de fazer políticas públicas que apoiem essa nova forma de empreender, que é hoje um trabalho colaborativo, né? Um trabalho de grupo, as pessoas se apoiando umas nas outras. E isso tem mostrado um novo modelo, que a gente precisa valorizar e dar atenção para ele, porque ele tem trazido possibilidade de sobrevivência para muita gente. Então, empreender é interessante. A juventude é uma das grandes preocupações que também me perturba muito, né? A quantidade de suicídio na juventude. Isso foi motivo de desespero para mim, porque eu vejo minha filha com colegas da UNB se matando, e aí a gente descobre que hoje um jovem, pelo menos por semana, tenta suicídio aqui na Asa Norte, fora o resto do Brasil, de Brasília. E a ligação disso, né, tudo bem, com a falta de perspectiva, mas também com o que está comendo, porque isso, o agrotóxico, ele ataca o sistema nervoso central. Então essas coisas todas me perturbaram muito, e por isso eu aceitei ser candidata, e agora eu quero muito ser eleita, porque dentro de mim cresce cada vez mais uma necessidade de lutar contra essas coisas todas. As casas de abrigo, né, que tem acontecido, o quanto isso tem feito bem, o quanto isso tem transformado a vida dessas pessoas. A gente tem trabalhos, né, de pessoas que estão abrigando mulheres violentadas, abrigando crianças.
E isso eu acho que é fundamental, que a gente incentive a criação dessas casas de abrigo, porque não tem outra forma de você tirar uma pessoa da rua sem oferecer uma casa, um lugar que a pessoa tome banho, um lugar onde a pessoa sinta que ela é gente também, porque ela está na rua meses sem tomar banho, meses sem comer direito, né? Então eu acho que a gente precisa muito trabalhar isso. Casas de abrigo, educação, né, para essas crianças, principalmente as crianças, e esses adultos que estão na rua por causa de droga, entrar em casa de recuperação, onde eles se sintam valorizados, protegidos. Eu acho que o caminho é por aí, né? Porque hoje o abandono é a pior coisa que tem, né? Você passar por isso, você viver isso e não ter aonde procurar ajuda. Hoje as igrejas têm feito esse papel e isso eu acho que é um papel do Estado. A gente precisa de criar casas de abrigo, a gente precisa criar escolas que aceitem essas crianças e que alimente bem essas crianças e que dê uma outra orientação, que dê um outro sentido para a vida delas. Eu acho que passa por isso aí. Então, eu tive 4 filhos em Brasília. Brasília era, nos anos 70, nos anos 80, o melhor lugar para se criar uma criança. Era fantástico, a gente vinha para cá muito com essa preocupação, muitas pessoas vieram para cá por isso, porque Brasília, eu me lembro meus filhos, eu morava na W3 Sul, né, trabalhava no Bom Demais a noite inteira, eu não aguentava, não dava conta de levantar de manhã para levar menino na escola. Então meus filhos atravessavam a W3, isso com 7, 8 anos, iam para a rua, para a escola sozinhos, voltavam da escola sozinhos. Hoje, meu neto de 11 anos não consegue ir da minha casa, do bloco 8, do conjunto 8 para o conjunto 10, da outra avó dele, sozinho, porque ele não se sente seguro. As crianças antigamente viviam debaixo dos blocos, brincando, era uma festa, todo mundo se conhecia. Ou seja, Brasília foi programada para ser uma cidade legal para as crianças. E hoje isso está sendo abafado pela violência, pela insegurança. Eu acho que isso é um caminho que a gente precisa buscar de volta, né? Essa confiança da criança poder andar na rua, poder estar mais solta. A gente tem espaços maravilhosos. Brasília é uma cidade maravilhosa para ser ocupada. Você vai para o Eixão no final de semana e eu conheci o Eixão agora nessa campanha, que eu nunca tinha ido, porque eu sempre trabalho sábado e domingo, eu nunca tinha tempo para isso, sabe? E é cheio de criança. A ocupação das ruas, a ocupação dos espaços verdes, né? A gente vê lá no Jardim Botânico a felicidade que é daquela meninada estar na rua. Eu acho que a gente precisa de estimular atividades culturais, atividades esportivas, que tire a criança do computador, que tire a criança, né, da internet, que vá para a rua, porque Brasília oferece isso muito, né? As escolas, a Escola Parque, antigamente, de Brasília, era um centro cultural maravilhoso e hoje está sendo cada vez mais destruído. Então eu acho que estimular as escolas parques, estimular os espaços culturais e principalmente a ocupação da rua com segurança. Ter feito o melhor governo que Brasília, né, jamais teve. E ele, no entanto, a opção dele foi se abraçar com a Aécio, né, num momento difícil para a gente. Nós fomos para a rua e ele nos reprimiu violentamente. Levei muito spray de pimenta na cara. É muito complicado para mim me imaginar apoiando a candidatura dele, sabendo qual é a postura dele, porque eu acho que ele foi eleito várias vezes com voto da esquerda e, no entanto, ele traiu essa esquerda. Eu tenho muita dificuldade com os traidores. Tá difícil, tá complicado, mas eu sigo com Miragaia. Eu falaria para essa juventude para ela acordar, porque nós precisamos muito da participação dos jovens. Aliás, se eu estou aqui, tá, é porque eu preciso falar isso para a juventude. Eu tenho filhos jovens dentro de casa, eu convivo muito com os jovens e eu fico muito impressionada com a falta de interesse. Vocês não podem fazer isso, porque essa luta nossa aqui, sabe, é para vocês. Porque o mundo que está chegando para vocês não está bacana, sabe? É um mundo envenenado, é um mundo violento, é um mundo machista,
é um mundo fascista, e se a juventude não se posicionar, se a juventude não perceber a importância dela nesse momento, sabe, muitas coisas podem ir por água abaixo. A gente tem aqui, principalmente aqui no Plano Piloto, que é onde eu vivo mais, eu fico muito impressionada. A gente vai para as manifestações, dos movimentos sociais nossos, principalmente do PT, eu só vejo cabeça branca, gente. Sabe? Eu só vejo cabeça branca participando, indo para a rua, pedindo para o Lula ser solto, para que tenha justiça social. Eu fico muito impressionada com isso, eu fico muito triste, porque eu fui uma jovem de luta, eu fui uma jovem de rua, eu fui uma jovem que gostava, que me emocionava, que ficava feliz de estar participando de movimentos sociais, sabe, de movimentos de rua. E hoje existe uma apatia absurda. Absurdo. Eu acho que a quantidade de jovens que tem ali e a quantidade de jovens que está na rua militando, que está na rua buscando pelos seus sonhos, é muito pequena. A gente encontra, quando a gente conversa com os jovens, né, quando a gente vai pedir voto, quando a gente vai falar da atual situação, sabe, existe um desinteresse absurdo, absurdo, e é muito triste isso. Então, meu recado para a juventude, participem, participem. Isso aqui é para vocês. Vocês é que estão recebendo esse mundo, sabe, do jeito que está, e se vocês não participarem, pode ficar pior. Estamos pagando caro por essas alianças, não tenha dúvida. Eu acho que a gente usou isso, né, em nome da governabilidade, e foi um grande erro. Talvez se a gente nunca tivesse feito isso, talvez a gente nunca tivesse chegado ao poder, e é claro que isso trouxe consequências terríveis, né? Ter Temer como vice de Dilma foi o pior dos mundos, bom, acho que a gente vai ter que continuar na rua assim, porque não tem outro jeito. A gente tem uma situação que eu acho que os governos do PT, principalmente os governos Lula, ele favoreceu a todo mundo. Hoje mesmo a gente estava falando disso. Não teve rico que não tenha se favorecido. A classe média também foi favorecida. E o pobre também foi favorecido. O que aconteceu? Foi que a classe média não gostou nem um pouco que o pobre chegasse perto dela. Né? Então isso foi muito ruim. Né? De repente, a empregada usar o mesmo perfume, andar no mesmo avião, né? A empregada poder estudar. Eu escutei isso de muitas pessoas na rua. Então isso perturbou muito e desestabilizou muito. E hoje nós petistas, né? Eu sou uma new petista, entrei para o PT agora, a gente tem passado na rua por momentos difíceis, né? Porque essa reação está muito dura, e principalmente o que é pior pra gente é aquele cara que diz assim: eu já votei no Lula, sabe, e agora não voto mais, eu já votei na esquerda e agora não voto mais. Hoje eu estava assistindo um vídeo do cara direita São Paulo, tá? Eu fiquei impressionada com aquilo. Aí ele mostra o histórico dele, ele já foi petista, ele já foi um cara de esquerda e hoje está organizando a direita de São Paulo, não é? Então isso é um fato real. E eu acho que o rico se deu bem, a classe média se deu bem, o pobre se deu bem, só que não estão conseguindo enxergar isso. Agradecer aqui você, Jaqueline, ao Projeto Encontrado, que está fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu acho que é muito importante a gente dizer, gente, que não adianta eleger um presidente se a gente não conseguir eleger o maior número possível de candidatos progressistas para o Congresso Nacional. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Bom, eu sou Cristina Roberto, sou 1303, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Cristina Bom Demais, não é isso? Estamos lá mostrando as nossas propostas, né, o que a gente quer fazer da vida. E eu quero principalmente lutar contra os agrotóxicos, porque eu acho que isso é muito importante. Toda essa luta para a juventude, para as crianças, tem que passar pela segurança alimentar. Esse caminho, ele é vital para todos nós. Muito obrigada, Cristina Roberto, 1303. Muito obrigada, Cristina.